Capítulo 175, Nevasca. Autor, Rafael Batista. Revisão, J.F.P. Sentado na estrada para a montanha sagrada, Eyang avistou Zhao Tian, Sumac e Kiel se aproximando. Vocês finalmente chegaram, Eyang comentou enquanto se levantava e caminhava ao encontro deles. Houveram alguns contratempos, mas... Obrigado, por ter me tirado daquela prisão. Zhao Tian sorriu e agradeceu enquanto cumprimentava Eyang. Hehe. Você saiu de lá sozinho. Eu só mexi alguns pauzinhos. Eyang respondeu. Eyang apresentava muitos machucados pelo corpo, sendo assim, Zhao Tian retirou uma pílula do bolso e a jogou para ele. Pegue. Isso vai te ajudar com os ferimentos. Eyang consumiu a pílula, e disse, Zhao Tian. No bar, você sabia sobre as segundas intenções daquelas duas? Zhao Tian fez uma expressão complicada e coçou a cabeça. Amigos. Eu acho que vocês precisam conversar a sós, Kiel comentou quando percebeu que havia um pouco de tensão no ar. Depois, Sumac completou, se precisarem da gente, o Eyang sabe onde nos encontrar. Depois que os dois disseram aquilo, Zhao Tian e Eyang acenaram com as cabeças e eles se retirarão. Depois que Kiel e Sumac se distanciaram, Eyang lançou um olhar sério para o Zhao Tian e falou, Zhao Tian. Por favor, me diga que você não fazia ideia de que eu seria atacado. Zhao Tian continuou coçando a nuca e respondeu, eu não quero mentir. Imediatamente, Eyang fechou a cara e xingou, droga. Eu não acredito nisso. Eyang estava claramente decepcionado. Por causa disso, Zhao Tian tentou se explicar, eu não sabia que elas tentariam te raptar, eu só senti que havia alguma coisa estranha naquelas duas. Por que você não me avisou? Você me vê como algum tipo de isca? Aos berros, Eyang perguntou enquanto apontava o dedo para o Zhao Tian. É exatamente isso. Surpreendentemente, Zhao Tian confirmou, antes de dizer, contra quem você acha que estamos lutando? Até agora, os salvadores não tinham feito nenhum movimento, mas alguma coisa fez com que eles resolvessem agir. Se deixássemos que eles procurassem por outra oportunidade, eles poderiam ter sucesso e nós nunca descobriríamos as intenções deles. E você não poderia ter me avisado. Se eu soubesse o que estava por vir, eu lutaria, e não seria carregado de um lado para o outro. Inconformado, Eyang falou. Como eu te diria alguma coisa, sem que aquelas duas percebessem? Zhao Tian argumentou, antes de continuar, eu segui vocês, e tentei impedi-los. Eu falhei, e peço desculpas por isso, mas... Talvez, se as circunstâncias fossem diferentes, os salvadores realmente conseguiriam te capturar. Pelo menos agora. Nós sabemos que eles têm a intenção de capturá-lo vivo. Zhao Tian terminou. Não me importam os seus motivos. Nunca mais faça isso. Eyang falou num tom inflexível. Me desculpe. Zhao Tian falou, antes de continuar, nós viemos para cá, como companheiros. Eu não devia ter te usado daquele jeito. Não deixe que a sua vontade de vingança te deixe cego, senão, um dia, você terá que se vingar de si mesmo. Eyang falou num tom de aviso. Zhao Tian acenou com a cabeça, demonstrando arrependimento e compreensão. No fim, por mais que ele pensasse que fez o que deveria ter feito, ele entendia a raiva do Eyang. Zhao Tian usou o Eyang como isca e falhou. Aprender com os próprios erros fazia parte do crescimento de qualquer ser humano. Eu tenho outra pergunta, Eyang comentou, antes de perguntar, você fazia alguma ideia de que tinha mais alguém nos seguindo? No mesmo instante, Zhao Tian sacudiu as mãos e falou, não, isso eu realmente nem imaginava. O que você viu? Zhao Tian completou. Eyang, praticamente nada. Eu só consegui ver um vulto branco e uma coisa familiar, mas estranha. Zhao Tian, do que você está falando? Eyang, eu não sei o que é isso, mas... Eu vi que ao redor daquele vulto, tinha a mesma energia estranha que você cultiva.
Naquele momento, Zhao Tian ficou preocupado, pois ele sabia que Yang tinha a capacidade de ver a energia espiritual das pessoas. Uma vez, ele disse que quando ele olhava para o Zhao Tian, ele enxergava um tipo de energia espiritual muito diferente do comum. Yang não fazia ideia de qual era o motivo daquilo, mas isso acontecia porque Zhao Tian não cultivava uma simples energia espiritual, ele cultivava a energia espiritual do universo. E esse foi o motivo da preocupação do Zhao Tian, afinal, tinha alguém que também cultivava a energia espiritual do universo, observando-os. Yang, nós temos que mudar de estratégia. Com uma expressão desconfiada, Zhao Tian falou. E qual era mesmo a nossa estratégia? Me usar como isca? Yang perguntou num tom irônico. Haha. Zhao Tian deu um sorriso sarcástico, antes de dizer, o plano de permanecer nas sombras foi uma falha catastrófica. Provavelmente, os salvadores estão atrás de você, por causa da sua linhagem. Yang apontou para si mesmo e disse, por causa da minha linhagem. Isso é impossível. Para saberem sobre as características da minha linhagem, os salvadores teriam que interagir com o próprio Yang. Eu me recuso a acreditar que eles sejam capazes de tal coisa. Zhao Tian sacudiu a cabeça e respondeu, nós não sabemos praticamente nada sobre o Murdoch e o Olho. Por ora, nós devemos assumir que eles sabem sobre a sua linhagem e têm um fundo de conhecimento e influência muito além do que imaginávamos. Quem sabe o real tamanho dessa organização? Quantos contratos importantes eles realizaram? Como ela funciona? Enquanto não tivermos as respostas para essas perguntas, nós devemos vê-los como se fossem um grande império. Zhao Tian terminou. Yang, você quer nos preparemos para o pior. Zhao Tian, quanto mais cruel, inteligente e mais abrangente for o inimigo, maior será a nossa cautela. É por isso que não podemos subestimá-los, pelo contrário, nós devemos superestimá-los. Fique alerta, o tempo todo. Não baixe a guarda, em momento algum. Zhao Tian terminou. Eu entendi. Yang falou, antes de perguntar, fora a mudança de mentalidade, qual é o seu plano B? Zhao Tian sorriu e respondeu, esse plano nos dará alguns meses de sossego, mas nos colocará no centro das atenções de Turop. Imediatamente, Yang fez uma expressão estranha, antes de perguntar, você não está pensando em... Nós participaremos do torneio dos melhores. Zhao Tian afirmou, e, em seguida, explicou, os participantes do torneio são extremamente badalados e, se alguma coisa acontecer a eles, toda a guarda de Turop se empenhará em descobrir os responsáveis. Ninguém se atreverá a agir contra nós. Você sabe que chamar toda essa atenção será o oposto do que havíamos planejado, não é? Yang comentou, e completou, você adora se mostrar e não tem muita paciência. Isso tem uma grande chance de dar merda. Zhao Tian, por sua vez, colocou a mão no peito e disse, eu vou me comportar. Ah! Vai, Yang falou num tom de descrença. Depois, ele comentou, quando estávamos no bar, eu escutei a sua conversa com aquele homem, e ouvi as regras do torneio. Nós não temos que representar algum grupo. Zhao Tian confirmou com a cabeça e respondeu, sim, mas eu creio que isso não será difícil de resolver. Eu acho que já entendi o que planeja fazer, Yang comentou. Zhao Tian, no caminho para cá, o Somak e o Kel me contaram sobre o que você fez para me tirar da prisão e sobre a forma que o ancião Namukre agiu quando foi solicitado. Você sabe onde ele está agora? Yang apontou para o leste e disse, tem uma grande comitiva do clã da Graça naquela direção. O ancião deve estar lá. Ótimo, vamos para lá. Zhao Tian falou, antes de se virar e começar a caminhar. Eu vou com você, mas eu preciso treinar. Yang respondeu enquanto seguia Zhao Tian. Eu treinarei com você. Zhao Tian comentou. Enquanto isso, em dos centros comerciais mais movimentados de Turop, Namuk e mais 20 jovens, do clã da Graça, faziam uma espécie de apresentação.
Senhoras e senhores, abram as suas mentes e bolsos, pois o que vocês estão prestes a ver é um item único, que provavelmente nunca mais verão nas suas vidas. O ancião Namuk sorria enquanto dizia aquilo e várias pessoas se reuniam em volta dele. Segundo a segundo, mais e mais pessoas se reuniam em volta da comitiva do Clã da Graça. As pessoas estavam curiosas, loucas para saber o que poderia ser aquele tal item. Vocês sabem que o meu Clã da Graça sempre produziu grandes itens, mas hoje nós atingimos o ápice da nossa produção. O ancião Namuk continuou com a sua apresentação e, depois daquelas palavras, as pessoas mais ricas, que antes não estavam dando atenção a ele, resolveram se aproximar. Yondu, faça as honras e mostre aquilo que mudará a vida do comprador. O ancião Namuk estendeu o braço direito e falou enquanto Yondu se colocava à frente e tocava em um anel de armazenamento. Um brilho branco se espalhou pela praça enquanto alguma coisa surgia nas mãos do Yondu. Swing! Swing! Assim que o brilho diminuiu e o item apareceu em suas mãos, Yondu brandiu uma linda espada que cortou o ar e fez um belo, mas perigoso som. O que? Essa espada? Por favor, alguém me belisque, para eu saber que não estou sonhando. Alguém mais está sentindo o que eu estou sentindo. Isso é uma ilusão. Tem que ser. Incrédulos, os espectadores observavam a espada nas mãos do Yondu enquanto duvidavam dos seus olhos e das suas capacidades sensoriais. A espada que causou todo aquele alvoroço, era uma espada longa, com uma empunhadura azul. Na empunhadura, haviam várias pequenas pedras azuis e um adorno, no formato da cabeça de um urso polar. Na extremidade baixa dela, a lâmina era prateada, mas emitia um estranho brilho azul e exalava uma intensa sensação de frio. Ancião Namuk, por favor, nos diga que isso é, um dos espectadores gritou enquanto encarava a espada. Essa é uma legítima espada profana. Ela é abastecida pelo núcleo de um urso do zero absoluto, que estava no reino profano. O ancião Namuk anunciou enquanto apontava para a espada. Depois, ele passou os olhos por todos os espectadores e acrescentou: essa besta demoníaca pode sobreviver sob as temperaturas mais baixas do mundo e é capaz de congelar qualquer coisa, até mesmo a energia espiritual. Aquele dentre vocês que cultiva as artes do gelo, se estiver de posse dessa espada, será capaz de lutar contra oponentes que estejam vários níveis acima dele. Graças ao poder que essa possui, controlá-la será difícil, mas pouquíssimas armas serão capazes de sobreviver a um único ataque dela. Eu posso analisá-la de perto. Um ancião, que aparentava ser extremamente rico, deu um passo à frente e perguntou. O ancião Namuk concordou com a cabeça e falou: Senhor Dayu, será um prazer. Yondu esticou as mãos e entregou a espada para o ancião Dayu, que começou a analisá-la. Após alguns segundos, analisando e observando a espada, o ancião Dayu falou: realmente, não há dúvidas. Esta é uma legítima arma profana. Qual é o seu preço dela? Eu ofereço 500 moedas azuis por ela. Eu ofereço 600 moedas azuis. Enquanto um dos espectadores perguntava o valor daquela espada, os mais ricos começaram a dar lances. Eu ofereço 680 moedas azuis. 700 moedas azuis. Os lanças continuaram e Zhaotian chegou à praça quando eles alcançaram a marca de 800 moedas azuis. No meio da multidão, o ancião Namuk não conseguia esconder o seu sorriso enquanto os lances ficavam cada vez mais altos. Também, os jovens do Clã da Graça, que estavam acompanhando Namuk, se seguravam para não pularem de alegria, pois aqueles valores eram capazes de garantir o futuro do Clã da Graça. Após escutarem aqueles lances astronômicos, mais pessoas se juntaram ao público e os valores continuaram aumentando. Eu ofereço uma moeda vermelha. De repente, do meio da multidão, um homem se destacou quando deu o incrível lance de uma moeda vermelha.
Aquilo era o equivalente a 1000 moedas azuis. Todos se viraram para o homem, a fim de ver quem era o responsável por destruir os sonhos deles e fazer uma primeira oferta tão injusta. A multidão se abriu e revelou um major, da guarda de Turop. Major Stener. Eu vejo que o senhor está muito interessado nessa espada, o ancião Namuk falou num tom respeitoso enquanto olhava para o responsável pelo último lance. O Major Stener caminhou na direção Yondu e respondeu, eu já vivi por muitos anos e lutei em incontáveis batalhas. Cada uma das cicatrizes no meu corpo, é uma prova tangível de cada uma das minhas batalhas. Eu não me orgulho dessas cicatrizes, pois elas apenas mostram o quão fraco eu fui nas minhas lutas. Contudo, se antes, eu estivesse de posse de tal arma, essas cicatrizes nunca manchariam o meu corpo, o Major Stener terminou de falar enquanto ficava a um passo da espada. Major. Isso é uma venda justa, então. Quem der o maior lance levará a espada, o ancião Namuk falou, como se estivesse pedindo desculpas antecipadas. Prossiga com o leilão, mas eu aumentarei a minha oferta, o Major Stener comentou, antes de anunciar, eu cobrirei a minha própria oferta e oferecerei uma moeda vermelha e 300 moedas azuis. O que? Essa oferta é um abuso de poder. É completamente injusto. Quem pode competir com esse valor? Eu aposto que, se oferecermos um valor maior, ele cobrirá facilmente. Chateadas, as pessoas começaram a amaldiçoar o fato do Major Stener ter aparecido naquela praça. De repente, enquanto os lances estavam incrivelmente parados, outro homem quebrou o silêncio, dizendo, 2 moedas vermelhas. Eu ofereço 2 moedas vermelhas. O que? Quem é o maldito milionário que apareceu agora? As pessoas questionaram enquanto se viravam para o dono da voz. Diretor Silver. Você também está interessado na espada? O Major Stener se virou e perguntou para o dono da voz. O diretor Silver era um homem de meia idade, que exalava uma poderosa aura profana. Ele usava um manto branco, que não era nem um pouco estranho para Zhao Tian. Então, você é o diretor da escola onde aqueles, merdinhas, estudam, Zhao Tian murmurou enquanto se lembrava das vestes do Tommy e do Tirone. Enquanto caminhava, o diretor Silver cumprimentou o Major Stener, e disse, na verdade, essa espada não é para mim. Este ano, o jovem Tirone treinou arduamente e tem plenas condições de ganhar o torneio dos melhores, e eu gostaria de ter um presente para recompensar o esforço dele e garantir uma vitória mais tranquila. Você dará essa espada para a nova geração? O Major Stener perguntou, como se precisasse ter uma confirmação. Imediatamente, o diretor Silver acenou com a cabeça e disse, o futuro da nação está nas mãos dos jovens. O Major Stener sorriu, e respondeu, a espada é toda sua. Obrigado, Major. A nova geração te agradece, pelo apoio. O diretor Silver falou, antes de se virar para a multidão e perguntar, mas alguém pretende dar um lance? O silêncio permeou e, aqueles que tinham verbas, para dar um lance, não o fizeram porque não queriam competir com o diretor Silver. Todos se reservaram a apenas olhar enquanto o diretor Silver entregava as moedas para o ancião Namuk e pegava a espada. Após empunhar a espada, o diretor Silver a ergueu e perguntou, qual é o nome desta espada? Mesmo que estivesse a ponto de enlouquecer, segurando todo aquele dinheiro, o ancião Namuk manteve a compostura e respondeu, Nevasca. Eu a batizei assim. Nevasca, o diretor Silver murmurou enquanto canalizava o pouco do seu poder e o enviava para a espada. A espada foi tomada por intenso e gélido brilho azul. Era como se o diretor Silver estivesse segurando um pedaço de uma estrela fria. Incrível! Ela implora para que o seu poder seja liberado, o diretor Silver comentou enquanto sorria. As palavras do diretor Silver fizeram com que todos babassem de inveja. Porém, havia uma pessoa que não estava nem um pouco impressionada. Zhao Tian.
Eu dei a eles um ótimo núcleo profano, mas eles só conseguiram fazer uma arma profana de baixo nível. Isso é uma vergonha. Zhao Tian comentou com Yang enquanto, decepcionadamente, balançava a cabeça. Nota do autor, amigos. Eu estou lançando esta nota dessa forma, porque poucos leem aqueles balõezinhos que aparecem e o que eu direi será importante. Mas vê se não contam para a staff da Saikai. Senão eles me xingam. KKKKKKKKK. Pois bem, como qualquer ser humano, eu estou sempre querendo melhorar, então, dessa forma, eu gostaria de pedir para que vocês me ajudem nesse processo. Eu quero pedir para que, por favor, comentem sobre alguns vícios de escrita, ou coisas que precisam ser melhoradas. Quando eu digo isso, eu me refiro a alguns termos, palavras e etc., que sem querer acabo repetindo e nem percebo. Pontuação, vírgulas e etc., eu não me importo tanto, porque sinceramente, eu não estou fazendo um concurso de redação ou algo do tipo, eu só estou produzindo conteúdo e o meu foco é esse. Com uma visão de leitor, vocês conseguirão me ajudar a identificar e corrigir esses vícios que surgiram. Um abraço, e muito obrigado.